Bem-vindos, exploradores, ao desconhecido! Nesta jornada mergulharemos na saga de Licaon, onde desvendaremos como Licaon se tornou o primeiro lobisomem, explorando as origens dessa lenda ancestral. Estão preparados para desvendar a verdade oculta? Embarquem nessa busca única pela essência de Licaon, onde mito e realidade se entrelaçam em uma dança temporal. Para compreender a história envolvendo Licaon, é imperativo voltarmos às raízes dos tempos antigos, mergulhando nas profundezas da mitologia grega. Licaon, figura central desta narrativa, emergiu como rei na região selvagem da Arcádia. A Arcádia, com suas paisagens deslumbrantes e imprevisíveis, tornou-se um terreno fértil para o florescimento de lendas que transcendem a explicação racional. A mitologia grega rica em deuses, heróis e criaturas extraordinárias, atribui a Licaon uma posição única e ambígua. Rei da Arcádia, ele se destaca por sua conexão intrincada com a natureza e o sobrenatural. Em um período em que as linhas entre o mundo divino e o humano eram tênues, a região de Arcádia era conhecida por suas florestas densas, montanhas imponentes e uma aura de mistério que permeava cada recanto. A escolha de Licaon como protagonista dessa lenda não é acidental. A Arcádia isolada e selvagem proporcionava o cenário perfeito para mitos e folclores que desafiavam as explicações convencionais. A natureza imprevisível da região contribuiu para a criação de narrativas que transcendiam as experiências cotidianas, misturando-se ao sobrenatural e alimentando a imaginação dos antigos gregos. Licaon, monarca soberano de Arcádia, emerge nas páginas da mitologia grega em diferentes nuances, cada uma pintando um retrato distinto desse governante controverso. Em uma dessas versões mitológicas, ele se destaca como uma figura central na intricada teia da lenda do primeiro lobisomem, uma história repleta de desafios aos deuses e consequências sobrenaturais. Conta-se que Licaon, em um ato audacioso, desafiou diretamente os deuses a oferecer carne humana como sacrifício em seus rituais. Essa transgressão ousada alcançou os ouvidos do Olimpo, chamando a atenção de Zeus, o Senhor Supremo dos deuses. A narrativa ganha contornos sombrios quando a ira divina se manifesta diante do desafio de Licaon. Na trama mítica, Zeus, movido pela necessidade de punir a insolência do rei, decide testar pessoalmente a verdadeira natureza de Licaon. O deus dos deuses assume uma forma mortal e visita o palácio de Licaon, onde é recebido com a hospitalidade habitual, mas o governante arcadiano revela-se além dos limites da humanidade. Em algumas versões, ele vai além, oferecendo ao suposto mortal a carne de um prisioneiro, um ato que ultrapassa os limites da aceitação divina. A punição de Zeus é rápida e implacável. Diante da transgressão de Licaon, o rei é condenado à transformação monstruosa. Em uma reviravolta sobrenatural, ele se torna o primeiro lobisomem, carregando o fardo eterno de sua ousadia e a maldição resultante de desafiar os deuses. Numa reviravolta sombria da mitologia grega, Zeus, o todo-poderoso senhor do Olimpo, decide testar pessoalmente a natureza de Licaon. Desguarnecido de sua divindade, Zeus assume uma forma mortal e adentra o palácio de Licaon. O rei, alheio à verdadeira identidade de seu ilustre convidado, serve-lhe um banquete, inconsciente de que a carne oferecida inclui a de prisioneiros humanos. Diante desse ato hediondo, a ira divina se manifesta. Zeus revela sua verdadeira forma, revelando-se como Deus Supremo que é, e decide punir Licaon por sua transgressão audaciosa. O castigo divino desencadeia uma série de eventos sobrenaturais, marcando o destino de Licaon como o primeiro lobisomem na mitologia grega, um símbolo eterno das consequências de desafiar os deuses. As palavras de Zeus reverberam no reino, ecoando como trovões sobre a Arcádia. Licaon, agora marcado pela ira divina, sente sua humanidade escorregar lentamente para a bestialidade. A metamorfose inicia, transformando-o numa criatura híbrida, parte homem, parte lobo. A noite torna-se sua aliada, enquanto a lua cheia ilumina sua condição transformada. Nesse momento de transição, Licaon experimenta a maldição que o torna no lobisomem, sua figura assombrando os mitos que ecoam através dos séculos. A punição divina recai sobre Licaon com uma intensidade avassaladora. Zeus, em sua ira inabalável, transforma o rei de Arcádia em uma criatura que ecoará nos anais da mitologia, um lobo. A maldição se concretiza, e Licaon é forçado a viver uma existência dual, alternando entre a forma humana e lupina.
Essa metamorfose, uma fusão grotesca de humanidade e bestialidade, marca a origem mitológica do que conhecemos como lobisomem. Sob a influência do poder divino, Licaon é destinado a perambular pela Arcádia durante as noites sob a pele de um lobo, enquanto durante o dia, sua forma humana é restaurada. Essa alternância cruel entre dois estados de existência, um humano e o outro selvagem, perpetua-se como uma maldição que ecoa através dos tempos. A história de Licaon transcende o mito e se torna um alerta temporal sobre a arrogância humana e as consequências de desafiar os deuses. A sua busca por desafiar as normas divinas e as tentativas audaciosas de subverter a ordem estabelecida levaram a uma punição que não apenas afetou Licaon pessoalmente, mas também lançou as bases para a lenda do lobisomem. Seu destino trágico, marcado pela dualidade e pela maldição eterna, serve como um lembrete vívido de que desafiar as fronteiras entre o mortal e o divino pode resultar em um preço terrível e duradouro. A saga de Licaon, agora presa no ciclo interminável de metamorfose, continua a intrigar e assombrar, questionando a natureza da punição divina e a complexidade das relações entre deuses e mortais. Ao mergulharmos nas camadas dessa saga, confrontamo-nos com a questão envolvente: Licaon foi uma figura real que enfrentou a ira dos deuses ou uma criação mítica moldada pelas narrativas mitológicas antigas? O debate entre historiadores e estudiosos é tão intrigante quanto a própria lenda. Alguns argumentam que a história de Licaon pode ter raízes em eventos reais, distorcidos e amplificados ao longo do tempo pelas lendas. A Arcádia, com sua topografia selvagem, poderia ter sido palco de figuras históricas que desafiaram as normas aceitas, talvez inspirando a narrativa do rei que se atreveu a desafiar até mesmo os deuses. Por outro lado, há aqueles que veem Licaon como uma representação simbólica mais profunda. Ele personifica o eterno conflito entre o homem e a natureza, entre o civilizado e o selvagem. A metamorfose em lobo pode ser interpretada como uma alegoria da luta entre a racionalidade humana e os instintos primitivos. Assim, ao desvendarmos a verdade por trás da saga de Licaon, somos confrontados não apenas com a busca pela historicidade, mas também com a compreensão mais ampla do papel das lendas mitológicas. Independentemente de sua origem real ou simbólica, a história de Licaon perdura como um enigma que continua a despertar nossa curiosidade sobre os limites entre o factual e o lendário, entre a verdade e o mito. Agradeço a todos que se aventuraram nesta jornada mística comigo. Se vocês desfrutaram de desvendar os mistérios de Licaon, deixem seus pensamentos nos comentários abaixo sobre quais aventuras gostarias de embarcar conosco. Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal para mais expedições míticas e toquem no sininho para não perderem nenhum enigma futuro. Até a próxima, exploradores de lendas e realidades entrelaçadas!